Queridos, estamos mais uma vez aqui para estar compartilhando da palavra de Deus com vocês. E ontem eu estava ministrando sobre o momento que Jesus foi tentado no deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E após esse momento, queridos, Jesus segue pregando o Evangelho. Está lá em Mateus 4, versículo 17, que diz o seguinte: após a tentação, Jesus começou a pregar. E o que Jesus pregava, queridos? Ele dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, é um momento que Jesus já havia sido batizado, o Espírito Santo já havia descido sobre ele, o próprio Deus declarou que ele era o Filho amado. Jesus passa pelo deserto e é tentado por Satanás e vence Satanás no deserto. E agora Jesus está pronto, está preparado, está aprovado para anunciar arrependimento. Esse momento é o momento que Jesus começa a escolher os seus discípulos. E uma coisa que me chamou a atenção é que o texto marca dizendo: Jesus viu. Todas as vezes que ele olhava para o seu discípulo e via nele aquilo que ele mesmo havia colocado dentro para que viesse se manifestar, Jesus chama para perto de si. E no versículo 18, Jesus viu Simão Pedro e André, que estavam lançando as redes no mar, porque eles eram pescadores. Pedro e André tinham uma profissão, queridos. Mas quando Jesus viu Pedro, quando Jesus viu André, e Jesus os chamou, e os dois largaram as redes imediatamente. Essa parte do texto também me chama muita atenção, que eles não se demoraram a largar suas profissões. Eles tinham um trabalho a cumprir, eles tinham obrigações a fazer, mas quando Jesus chama-os, eles imediatamente largam tudo o que estão fazendo para atender o chamado de Jesus. E Jesus disse para ele: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usou a realidade daquilo que eles estavam fazendo para dizer o que ele tinha para aqueles homens. O que de fato Deus estava chamando eles para fazer, para ser no reino dele. No versículo 21 diz o seguinte: seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, que se chamavam Tiago e João, e eles estavam num barco com seu pai, e Jesus os chamou. Novamente, Jesus viu Tiago e viu João, e os chama. E o que acontece aqui com Tiago e João? Eles imediatamente deixaram o barco e deixaram seu pai. Queridos, é muito difícil isso. Vamos trazer, contextualizar para a nossa própria vida. Você tem um emprego, você está lá trabalhando, está lá cumprindo suas tarefas, suas obrigações, o sustento da sua casa, tudo que você já está habituado a fazer. E Jesus chega na sua vida e fala: deixa tudo, vem e me segue. Foi isso que aconteceu aqui, queridos. Vocês acham que eles não tinham obrigações para cumprir? Assim como nós também temos obrigações a cumprir, temos contas a pagar, esses homens também. Esses homens não pensaram duas vezes, eles imediatamente largaram tudo, largaram suas profissões, largaram famílias, largaram tudo e foram seguir Jesus. Não foi no outro dia, foi imediatamente. Deixaram o barco, deixaram o seu pai e seguiram com Jesus.
e percorria Jesus por toda a Judéia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e todos os males que havia dentre o povo. Queridos, Deus tem um chamado para mim e para você. Deus tem uma comissão para mim e para você. Quem sabe o seu chamado não vai ser largar o seu trabalho, mas vai ser dentro do seu trabalho que Deus vai te comissionar para anunciar o evangelho. Mas uma coisa é fato, Deus chamou a todos para que venhamos a anunciar o evangelho das boas novas. E é uma boa notícia. A boa notícia tem tempo ainda de se arrepender. Ainda tem tempo de se voltar para Deus e largar o pecado, e largar as mazelas dessa vida que conduz o homem para a morte, e morte eterna. E quando Jesus termina de ser tentado, todo esse processo que Jesus passou até ele anunciar o evangelho, a primeira mensagem que Jesus anuncia é: arrependei-vos. A Bíblia não atualizou, queridos, e nem pode ser atualizada, porque quem tirar um tio ou um Y será acrescentado também todas as maldições que estão escritas na Bíblia na vida dessa pessoa. Então, a palavra arrependei-vos não foi só para o passado, é para hoje, é para agora, para a nossa própria vida. Não é para amanhã. Nós não sabemos quantos dias de vida nós temos nessa terra, queridos. Mesmo que seja antes de Jesus voltar, nós não sabemos ainda quanto tempo iremos respirar. O arrependimento é para hoje, o arrependimento é para agora. As boas notícias, o chamado de Deus é para hoje. Nós precisamos cumprir o chamado. Nós precisamos nos voltar para Deus. E a palavra de Deus vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus chegou. Jesus chegou há mais de 2000 anos atrás com essa mensagem, deixou essa mensagem para mim e para você. E ele não só deixou para mim e para você, mas ele deixou para que nós venhamos a anunciar, a pregar essa palavra. De graça você recebeu, de graça também você tem que passar. Arrependei-vos quer dizer, queridos, troque a rota. Estava indo por um caminho errado, por um caminho de pecado. Muda a direção, volta. Volta para o caminho do Senhor. Se arrependa das suas más ações. A Bíblia vai falar que aquele que se inclina para a carne vai colher corrupção e morte, mas aquele que se inclina para o Espírito, a vida e vida eterna. Nós não estamos aqui nessa terra, queridos, para viver como se nada fosse acontecer no futuro. Não tem, existe um momento em que todos nós iremos prestar contas da nossa vida, do chamado que Deus nos fez, das más ações que cometemos, das inclinações para a carne que fazemos, para as escolhas que decidimos hoje, que muda completamente o nosso futuro. A escolha de Simão, a escolha de André, a escolha de Tiago resultou em hoje nós termos o evangelho espalhado para o mundo inteiro. Deus também quer que eu e você venhamos escolher a boa parte, como escolheu Maria. Ouvir a sua voz e o seguir. Não é Jesus que vai te seguir, querido. Não é Jesus que vai me seguir. Seguir as minhas vontades, seguir os meus caminhos, as minhas escolhas, as minhas decisões. Não, sou eu que tenho que seguir. É você que tem que decidir e escolher seguir o seu mestre. Só ele tem. Uma certa vez Jesus falou para os seus discípulos, quando ele falou uma palavra que muitos não conseguiram absorver, e ele falou para os seus discípulos: vocês também não vão embora como estes? E Pedro responde: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Queridos, não temos para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e esse Senhor está dizendo para mim e para você hoje: arrependei-vos hoje, porque é chegado o reino. Vem e me segue. Vem e larga o que você está fazendo e cumpre o chamado que eu te chamei para fazer. Assim como esses discípulos largaram tudo imediatamente, não deram chance de vir
uma oportunidade de alguém fazer um comentário da dificuldade que eles talvez iriam passar. Mas Jesus guardou os seus discípulos com todas as necessidades deles supridas. Saiba de uma coisa, o Deus que chama também capacita. O Deus que chama, ele também te alimenta, ele também cuida de você. Deus não deixou esses homens desamparados, Deus cuidou deles e de suas famílias, assim também cuidará de você e de sua família. Como eu falei no começo, quem sabe o teu chamado não é para sair da tua profissão, mas é dentro dela anunciar a verdade de Deus. Porque Deus precisa de gente em todo lugar. É claro que para uns Deus vai chamar para largar tudo e vir após mim, mas para outros, assim como um endemoniado que ele libertou, ele falou, não, volta para sua casa e anuncia o evangelho lá. Ele queria seguir Jesus. Esse homem, depois de ter sido liberto de tantos demônios, estava tão grato a Jesus, ele falou, deixa eu te seguir, eu quero te seguir. Jesus, não, você vai voltar para tua casa e lá você vai anunciar todas as grandezas que Deus tem feito por você. E ali aquele homem foi muito útil e Jesus sabia disso. Quem sabe aí no seu trabalho você vai ser muito útil. Anunciar para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, onde ninguém poderia ter acesso, mas você tem. Então você também precisa entender para onde Deus está te chamando. Talvez a palavra aqui é para alguns sair e largar tudo. E para outros, Jesus está falando, não vem não. Volta para tua casa e anuncia o evangelho lá. Anuncie o que Deus tem feito na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua rua, lá no seu bairro. Entenda a voz de Deus, ouça a voz de Deus, mas de todas as formas, tanto que seja para ficar, como que seja para vir, largar tudo e assumir o chamado que Deus tem para você. O propósito é o mesmo, anunciai o evangelho até que eu venha. Arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A palavra é para mim e a palavra também é para que eu anuncie. A palavra é para você, mas a palavra também é para que você declare e anuncie a boa notícia. Tem tempo de arrependimento. Tem tempo de mudar de vida. Tem tempo de mudar de rota. Tem tempo de se inclinar para as coisas do Espírito e abandonar as coisas da carne. Se você se inclinar para a carne, o que você vai colher é corrupção e morte. Se você se inclinar para o Espírito, você vai colher vida eterna. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que você seja um canal de Deus, um instrumento de Deus, por onde quer que você vá. Em nome de Jesus.